Nós estamos reunidos aqui, o Espírito tem trago uma palavra no nosso coração. E eu não sei como está o seu coração nesse momento, mas a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida está em 1 Samuel, no capítulo 1. E quando eu olho para essa palavra, no capítulo 1 existe um texto muito conhecido entre os irmãos na igreja, as pessoas que já conhecem sobre esse contexto que eu vou pregar. E o tema dessa mensagem que eu quero trazer rápido ao seu coração é despertamento profético. Quando eu olho para o primeiro versículo de 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim: e este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e a outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Ou seja, Ana nesse momento não tinha um poder gestacional. E naquela cultura, uma mulher que não podia desenvolver ou dar frutos ao seu marido era como se fosse uma mulher que impedia a sucessão do governo, ou até mesmo a herança de um homem, a continuidade de uma vida nessa terra. E quando nós olhamos para essa primeira figura, nós percebemos que Penina tinha filhos. Penina era uma mulher que produzia, ela tinha um ventre geracional, ela gerava para o seu marido. Mas Ana não tinha esse poder. E a figura feminina sempre vai apontar para algo muito precioso nesse texto. Quando eu olho para a mulher na Bíblia, eu só consigo lembrar da igreja. E nesse momento, num cenário profético, nós percebemos que uma mulher tinha poder de produção, já uma outra mulher não podia gerar. O que eu percebo nesse texto? Que nem toda igreja que gera, ou nem todo trabalho na terra que de certa forma produz frutos visuais, não quer dizer que esteja no centro da vontade de Deus. E quando nós olhamos e percebemos sobre estar no centro da vontade de Deus, nós percebemos que uma mulher avançava com frutificação, enquanto uma outra tinha o seu ventre cerrado pelas mãos do próprio Deus. No versículo 3 diz que Ana subia sempre a uma cidade para que ela prestasse culto ao Senhor. E ali ela sacrificava, e ali ela buscava ao Senhor no altar. O que eu entendo é que uma igreja mesmo, ou uma pessoa mesmo que não produza de imediato frutos visíveis e que podem ser tocados, sempre vai ser alguém que vai estar no centro da vontade de Deus. Mas todas as vezes em que Ana subia para sacrificar e para orar ao Senhor, a Bíblia vai dizer que essa mulher chamada Penina, que tinha o seu ventre maduro e que dava filhos ao seu senhor, ela zombava, ela ironizava a esterilidade do útero, do interior de uma mulher, a qual estava no centro da vontade de Deus. E a Bíblia vai afirmar que o Senhor, o dono daquela mulher, ou o marido daquela mulher, tinha muito mais apreço e gostava muito mais de Ana do que Penina. Agora, interessante é que existem duas pessoas que cresceram juntas, estavam juntas e de certa forma não alcançaram os mesmos frutos. Mas é interessante, muitos foram chamados para produzir, enquanto outros estão gerando intimidade. Presta atenção numa coisa, uma coisa eu percebo nesse texto: enquanto alguém, uma mulher, estava agora com seus frutos na mão, estava longe dos olhos de Deus. Enquanto uma mulher com lágrimas sacrificava e gerava muito mais intimidade do que frutos, ou trabalhava para que o seu Senhor pudesse ver e admirar. Presta atenção em uma coisa, você que está me ouvindo: se você não colocar o seu coração no centro da vontade de Deus, e serve para todos nós que estamos nesse ambiente, tudo que você produzir um dia vai te condenar. Por quê? Porque você não tem estrutura para manter o seu coração puro, para que você sustente os frutos que você gerou. Por isso, mais importante não é o que você constrói nessa terra, mais importante é o que você se torna nessa terra. Por isso que quando eu olho aqui, essa mulher, ela tinha muito mais vaidade com tudo que ela produziu do que com a intimidade com o seu próprio Senhor. Enquanto Ana, mesmo tendo o seu ventre cerrado pelo próprio Deus, ela estava de certa forma buscando intimidade com o Senhor. Penina viveu o tempo todo debaixo de um regime de permissão, enquanto Ana estava construindo intimidade. O senso de justiça de Deus nunca vai falhar. O senso de justiça de Deus, para você que me ouve aqui, ele nunca vai falhar. Deus sabe qual é o nível de justiça que Ele permite a minha vida e a sua vida chegar. E quando eu olho para esse contexto aqui, é interessante que enquanto Ana buscava com lágrimas gerar alguma coisa, a Bíblia diz que o próprio Deus cerrou. É como se Deus colocasse a mão no útero dessa mulher. Sabe o que Deus estava dizendo para ela? Na terra, o Senhor que cuida de você foi eu que coloquei. Mas sabe por que eu não deixo você gerar? Porque aí nós vemos Deus confundindo a sabedoria dessa terra. Porque uma mulher que não dava filho ao seu marido era uma mulher descartada.
E sabe o que acontece? A mulher que tinha o ventre cerrado era uma mulher amada pelo seu Senhor. O que me chama a atenção nesse texto? Se o próprio Deus foi que cerrou a madre da vida dessa mulher, qual era o propósito que Deus tinha para gerar de dentro dela? Presta atenção, você que está me escutando. É uma coisa muito profunda que eu quero trazer para o seu coração. Talvez o que você gera na terra as pessoas vão ver e admirar, e a Bíblia diz que você já alcançou o seu galardão. Mas escuta uma coisa, nesse tempo eu tenho sentido no meu espírito que Deus tem guardado algumas pessoas de forma especial, para que Deus possa gerar dentro delas algo chamado propósito. Enquanto uma mulher estava gerando filhos na terra, presta atenção, uma outra mulher estava em lágrimas no altar gerando um propósito. E é interessante que quando a gente olha, existem algumas pessoas que Deus está guardando, que Deus está preservando. Por isso escute uma coisa, o seu ventre pode estar encerrado agora, o seu poder geracional, talvez você como um profissional, você talvez como um ministro de louvor, porque eu não sei se você sabe, mas o Brasil é conhecido, e nós somos adoradores e somos conhecidos como os exportadores de brasa. Cara, agora eu presto atenção em uma coisa tão profunda aqui nesse contexto. Escute uma coisa, o seu ventre pode estar encerrado agora para a produção natural nessa terra, mas uma coisa me chama a atenção. Enquanto uma mulher gerava frutos naturais, os frutos naturais eram admirados pelas pessoas. Mas quando Ana gerou, o fruto que ela gerou, mesmo com demora, foi um fruto que impactou a terra. A Bíblia diz que Penina tinha filhos, olha que loucura isso. E os seus filhos eram sustentados pelo Senhor ali na terra, dava de comer e tudo. Mas a Bíblia diz que por muito tempo, presta atenção, enquanto Ana estava guardada e chorava, do seu ventre não foi preparado um filho, foi preparado um profeta. Meu Deus. E presta atenção, o profeta que foi gerado no ventre dessa mulher se tornou, no contexto histórico, um dos homens mais importantes daquela nação. Agora é interessante, no versículo 6 diz assim: e a sua rival Penina excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, aonde Ana ia? A casa do Senhor, a outra a irritava, e isso provocava nela choro, e por isso Ana não comia. Uma igreja que perde os seus princípios pode até ter aparências espirituais. Penina tinha toda uma figuração, ela era vestida de aparência. Olha os meus filhos, olha os meus frutos, olha toda essa produção, olha tudo isso que aconteceu com tudo que eu gerei. Mas na verdade o coração de Penina, que pode ser uma igreja na terra que produz frutos visíveis pelas pessoas, mas não está no centro da vontade de Deus. Aí sabe o que acontece? Essa mulher tinha frutos, mas não tinha princípios. O que acontece? Ela irritava e ela provocava, de certa forma, o coração ali daquela mulher. Então enquanto Ana buscava e Ana crescia, talvez essa palavra é para nós que está aqui, a Bíblia vai dizer algo muito profundo. Com a boca ela revelava do que o coração dela estava cheio. Então quando a gente olha para isso tudo é interessante. A Bíblia vai dizer que o nosso coração sempre vai ser revelado pela boca. Eu não estou nem aí se está gravando isso aqui ou não, cara. Eu sinto no meu espírito que é uma palavra profética para vocês. Cara, é um despertamento profético nesse tempo. Enquanto essa mulher revelava o que ela carregava no seu coração, ela andava cheia de frutos. Já pensou você daqui uns dias, porque vai chegar, já é realidade, não é mais sonho. Eu sonho em ministrar nas maiores conferências do Brasil. Cara, isso não é mais sonho, isso é realidade. E sabe o que acontece? Enquanto tem muitos subindo nos altares do Brasil igual Penina, mostrando os seus frutos, olha aqui as minhas pregações, os meus livros, as minhas canções, eles não tocam o coração de ninguém. Sabe por quê? Quando desconectar a energia, igual aconteceu, os frutos não vão ser mais vistos e não vão ser mais admirados. E quem não tem coração, não tem princípio. E sabe o que acontece? Você, momento algum, vai ver Ana atacando Penina. Sabe como Ana atacava Penina? Com as lágrimas. Ana chorava, Ana estava ali se derramando aos pés do Senhor. E o mais interessante, versículo 7: assim fazia ela todo ano. Ela subia, ela ia até o Senhor, e ela não comia. Mas um dia o seu Senhor a percebeu e perguntou para ela. Eucana perguntou para essa mulher e perguntou assim: Ana, por que você chora? Por que você não come? E por que está mal o teu coração?
não te sou eu, olha Eucana dizendo, Ana, não sou eu melhor do que muitos filhos? Sabe o que Eucana revela aqui nesse momento? Se Ana era alguém que carregava um projeto, um propósito de Deus para essa terra, e Eucana vira para ela e fala, não sou eu melhor do que muitos filhos. Sabe o que Eucana está sendo usado aqui para falar? Ele está dizendo, olha, não está vendo tudo que essa mulher está produzindo? O que eu estou preparando para você é muito maior do que muitos filhos. Ou na nossa visão profética aqui, o que eu estou escondendo dentro de você é muito maior do que o que as pessoas estão vendo agora. É profético, é um despertamento. Agora, uma coisa eu tenho certeza, se Penina atacava com o coração sem princípio e Ana não rebatia, era porque Ana tinha um coração escondido. Sabe qual que era a defesa de Ana? Repete comigo, você que está me escutando. Lágrimas. Deus tem visto as minhas e as suas lágrimas. O ambiente aqui é profético. O ambiente aqui é do Senhor. As vozes são maravilhosas, mas Deus sabe a crise que você enfrenta todos os dias. Escuta uma coisa, a sua voz bonita não coloca comida em casa. A sua voz bonita não traz conforto para os filhos, se você tem. E se você não tem, a voz legal e os arranjos não prepara a sua casa para viver algo sobrenatural. Mas escuta, Deus está falando, não sou eu mais importante do que muitos filhos. Sabe o que eu entendo com isso? Ainda não é o tempo, mas um dia vocês estarão em evidência. E vocês precisam lembrar, os frutos vão andar, mas não é importante os frutos, mas a intimidade que é construída, como Ana gerou. A Bíblia vai continuar dizendo no versículo 10, ela pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas o texto continua dizendo, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se com bondade atentares para a aflição da tua serva, e de me lembrares, a tua serva também, se você não se esquecer dela, se a tua serva receber do Senhor um filho, ela diz, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Tempos de lágrimas nos levam a gerar no espírito e não na carne. Isso é muito forte. Sabe o que Ana faz? Ela diz, me dá um sonho, esconde em mim um projeto. Se o Senhor colocar na minha vida um propósito, se o Senhor esconder algo que vai me despertar, eu estou em silêncio, olha o meu coração. Se o Senhor esconder, eu vou receber do Senhor um filho. Se o Senhor quiser, eu vou te dar esse filho, e sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Sabe o que eu entendo nesse versículo? Ana não só está dizendo, eu vou te dar meu filho, porque mais importante é você do que ele. Ele vai ficar na sua casa, ele é seu. E o mais importante, ela diz, sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Sabe o que eu entendo? Nesse tempo de pode e não pode, a navalha representava uma marca na cabeça de um nazireu. E sabe quem é um nazireu? É alguém que foi gerado em uma madre distanciada da dor, distanciada, escondida da solidão, aonde continuamente ela chorava e chorava no altar do Senhor. E sabe o que acontece? Ela traz um propósito em cima do que aconteceu. Se você olhar para a tua serva, entender a lágrima dela e colocar dentro desse ventre aqui um filho, eu vou te entregar. E não só isso, eu vou marcar a cabeça dele com um propósito. Escuta uma coisa, o que você está gerando como ministro do evangelho nesses dias precisa ter navalha na cabeça. Sabe o que é um nazireu? Nazireu era alguém separado para algo específico na presença de Deus. Em tempos de lágrimas, Deus está nos levando a gerar no espírito e não na carne. Agora o mais interessante, sucedeu que, insistindo em orar perante o Senhor, quem estava ali dentro? A Bíblia diz que Eli, que era um sacerdote, observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, mas os seus lábios só se moviam, porém não ouvia a sua voz. Pelo que Eli teve Ana como uma embriagada. Presta atenção, você que está aqui nessa sala. A Bíblia diz que Ana estava no altar. Eu não estou nem para quem está me vendo esse negócio aqui. Ana estava no altar. Enquanto Ana chorava, o sacerdote, que era o líder espiritual, que era para ter discernimento espiritual, que era para estar impondo a mão profeticamente naquela mulher prostrada, ela olha para aquela mulher e acha que ela está embriagada. E sabe o que ele faz? Ele se levanta, você está igual bêbada aí nesse altar, você está ficando maluca? Ela, não, Senhor, não, eu estou jogada aos pés do meu Senhor. Sabe o que eu entendo com isso?
Nós vamos adentrar num tempo tão profundo no Espírito. Presta atenção, se você é crente ou se você não é. Nós vamos entrar numa dimensão tão profunda do Espírito, que quem não está no Espírito vai achar que a gente está doido. Você conhece algum crente cheio do Espírito Santo que é normal? É tudo estranho. O que nós estamos fazendo aqui? Tudo doido. Sabe o que eu entendo? Nós vamos entrar numa dimensão de loucura no Espírito, que as pessoas vão estranhar o que nós estamos carregando, o que nós estamos fazendo. Agora é interessante, porém Ana respondeu para ele com toda a educação: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela revela o seu estado natural. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Estou consciente, porém tenho derramado as minhas lágrimas perante o Senhor. Quando a terra te questionar sobre o que você está vivendo, você precisa dar uma resposta para ela. Ana estava jogada aos pés do Senhor. Agora, uma coisa eu acho interessante nesse texto para você que me escuta aqui. Ana encontrou graça aos olhos do Senhor. E eu já quero encerrar essa palavra. Presta atenção, vocês que estão comigo aqui. Tem mais coisa aqui, mas eu acho que meu tempo já deu. Para que Ana recebesse no ventre um fruto que fosse uma voz profética na terra, um filho que fosse profeta, que governasse uma terra, uma nação inteira, para que Ana chegasse ao altar para chorar, para que Ana fosse ali considerada uma bêbada, para que Ana chegasse no nível de profundidade que ela chegou, alguém tinha que ter feito ela chorar. Porque se Penina não tivesse no cenário, Ana não chorava. E se Ana não chorasse, Ana não ia para o altar. E se ela não fosse para o altar, um profeta não nasceria. Então entenda uma coisa, presta atenção. Se Ana não chora, não tem despertamento profético. Por isso escuta uma coisa, você que está me ouvindo aqui. Se você não chora em tempos de dores, é sinal que não tem nada sendo gerado. Mas presta atenção. Nesse tempo Deus está te colocando sobre as mãos dele. E parece que Deus está cuidando de você, e Ele está. Mas na verdade essas mãos estão esmagando o seu coração. Sabe por que Deus está esmagando o seu coração? Para que a sua boca não comunique a falta de princípio lá dentro. E todo coração quebrado na presença de Deus é um coração que tocou o coração de Deus e encontrou graça. Por isso escute, enquanto um gera para os outros, Deus está gerando em você para um despertamento profundo e poderoso. Mas para que Ana gerasse um profeta, a Bíblia vai dizer que ela volta feliz, sorrindo. E ela vira para o sacerdote e fala: está aqui meu filho, eu trouxe, eu o sustentei, eu amadureci o meu filho, e hoje eu trago ele para você. Escuta, por trás de toda dor existe uma história. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei que é legal cantar sobre Jesus e falar tudo sobre o Espírito, mas só Deus sabe o que você está vivendo por dentro. Você que me escuta aqui também nessa sala, só Deus sabe o que você tem vivido esses dias. Por isso nesse tempo entenda, se está difícil e se você tem derramado lágrimas, esse é o melhor momento para que Deus gere em você um propósito. E esse propósito pode abalar a terra inteira, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja esticado aqui nessa noite, em nome de Jesus.